Um detalhe. O gol foi revisado pelo VAR, né? E quem acompanha nosso podcast sabe da nossa opinião sobre o VAR e a opinião do nosso apresentador, né? As suas duras críticas ao futebol moderno. Mas, nossa, foi um golaço mesmo. Mas nosso apresentador teve um momento de fraqueza na semana passada. Está registrado no grupo. Né? Ele exalta a existência do VAR e isso será apostado. E ele precisa ser cobrado, né? Só um detalhe. O gol de Derek, autor desse lindo tento para o Atlético Goianiense. Eu vou dizer que eu já tinha escutado aqui o grito de gol, porque enquanto eu gravo aqui esse programa, o meu pai tá aqui vendo o jogo na sala, eu escutei um gol no fundo. Só não sabia, eu imaginei que fosse até um gol do Inter, mas não, é um gol do Atlético Goianiense. Grande treinador, Jair Ventura, injustiçado. Grande técnico. Brincadeira. Não acho isso, não. Acho ele bem limitado e aí é piada, tá, gente? O ponto aqui o trabalho dele foi bom, pô. Sim. Mas são trabalhos que têm um teto, né? O Jair Ventura é um cara que ele apresenta um limite bem claro, né? E é um limite que normalmente se chega bem rápido também. O ponto aqui do VAR, né, que o Luiz falou, né? Bem, é que o que o Grêmio jogou no meio de semana contra o Estudiantes, né? O nosso goleiro mão de alface, Marquezinho, né? Também conhecido como motorista de Kombi, braço de lagartixa, dinossauro, jacarezinho, né, cara? Simplesmente engoliu um frango abissal, né? E que foi salvo ali pelo VAR, mas logo depois de eu fazer uma exaltação ao VAR totalmente descontrolada no nosso grupo, elogiando o futebol moderno e tudo mais, o Michel ou o Luiz, não lembro qual dos dois, me sinalizou que o impedimento foi feito no campo, né, e depois só confirmado pela tecnologia. Tecnologia, e antes de passar para o Michel, que falou pouco até agora, John Textor, que a gente estava falando anteriormente, ele está usando, né, como embasamento para as denúncias dele, uma tecnologia de inteligência artificial. O que essa inteligência artificial faz? Ela detecta, no campo assim, comportamentos do jogador dentro de campo, e a partir desses comportamentos dentro de campo, acaba vendo padrões, né? Então, as denúncias que ele faz vai em cima de padrões, de situações em que o jogador saiu do padrão que ele sairia. E que, segundo ele, as estatísticas lá mostram que os jogadores não poderiam sair tanto desse padrão pela lógica estatística, blá, 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 e se isso cruzado com resultados e apostas de casas de apostas, poderiam, no caso, demonstrar, enfim, manipulações, etc, etc. O Inter acho que acaba de empatar o jogo com gol de Borré, mas isso não importa. O ponto aqui, né, com relação a isso como que a inteligência artificial pode estabelecer padrões dos seres humanos, né? Isso é algo muito subjetivo, né? Algo muito subjetivo. O ser humano não é uma máquina, né? Então, existem outros fatores que fazem também que às vezes a pessoa tenha comportamentos diferentes, né? Emoções, situações, né? E etc, etc, etc. Então às vezes, vamos pegar um exemplo dos mais toscos, né? Quem garante que o cara dormiu bem no dia anterior, né? Ou que o cara aconteceu alguma coisa atípica. Ou mesmo da própria emoção do jogo ali, né? Às vezes tu tomar um gol ou tu fazer um gol podem fazer com que tu fique mais ou menos ativo dentro da partida, né? Então, o futebol é um esporte extremamente imprevisível, né? E mexe com o psicológico de uma forma intensa. Então, utilizar isso como um dado concreto, ao meu ver, é algo complexo, né? Porque o ser humano não é uma máquina, né? E, claro, se tu cruzar isso com as casas de apostas e vir a encontrar alguma dessas anomalias que possa, enfim, é uma coisa. Mas, no momento que tu não encontra isso, bem, isso dá com os burros na água, né? O que tu acha, Luiz? Eu peço desculpa, o barulho de chuva atrás é que tá caindo no mundo aqui em Erechim.
O dia todo tá um temporal. Erechim, terra do craque Neto. Erechim, terra do craque Neto, que deve saudações a Erechim, né? Não desejou feliz aniversário para Erechim até hoje. Não, o ponto é interessante porque há uma certa sanha, não sei se eu posso usar essa palavra, pela objetividade no futebol, né? O próprio VAR foi implementado com essa proposta, né, de tornar algumas decisões ou momentos do jogo mais objetivos na interpretação, né? Então, seja uma falta, uma expulsão, pênalti, impedimento, enfim. O impedimento é o mais objetivo que tem, né? Mas há uma tentativa de tornar tudo objetivo sobre a crença de que a tecnologia, simplesmente os equipamentos, fornecem essa objetividade. E eu acho isso, do ponto de vista assim, filosófico, não tem muita sustentação, e é um ponto perigoso assim, para o próprio desenvolvimento do esporte, né? A característica do futebol, ela é a imprevisibilidade, ela é a injustiça, é o erro, tá? É do esporte, né? Acho que não adianta tentar corrigir isso com tecnologia, nenhuma tecnologia vai conseguir corrigir isso. Isso descaracteriza o esporte. Bom, isso é uma coisa. Agora, como o Emerson falou, se você vai investigar e você consegue estabelecer cientificamente, e aí não se utiliza apenas as máquinas, né, para fazer isso, que determinados comportamentos que são ali feitos a leitura desses comportamentos, eles estão relacionados com o esquema de aposta, aí é uma coisa. Mas isso envolve uma investigação científica muito séria, né? Você precisa ter critérios de análise muito bem estabelecidos, eles têm que ser claros, né? Eles não podem ser ambíguos, né? Então é uma coisa séria que o Textor está fazendo e que está sendo feito lá na CPI, né? E aí uma curiosidade, né? Para quem não sabe, o presidente da CPI, lá, se não me engano, é o Cajuru e o Romário, né? E ambos são patrocinados por causa de apostas. Então, você tem uma CPI que investiga a manipulação de campeonato por causa de aposta e o presidente que toca a CPI é patrocinado por causa de aposta. É o mínimo estranho, né? E brasileiro não... Né? Eu acho que a imagem é melhor. Está vazando o áudio do Michel aqui. Então, essa questão da objetividade, e ela está descaracterizando o jogo de futebol e a maneira como as pessoas se relacionam. Então, eu acho muito danoso o modo como isso está sendo feito. Eu acho que se há indícios, essa investigação ela tem que ser muito bem pautada e ela tem que ser transparente, né? Por exemplo, ele está usando inteligência artificial. O algoritmo dessa inteligência artificial, como que ele é escrito? Quem escreveu? Quais são os parâmetros que ali estão, né? Que acabam, então, fazendo com que a máquina analise de determinada forma e não de outra. Esses dados são abertos, a gente pode ter acesso para ver como que se estrutura o código dessa inteligência artificial, né? Isso não é, a gente sabe que não não vai ser divulgado, não há interesse que se divulgue isso. O interesse é fazer, como diz a expressão, é dedo no cu e gritaria. É isso, é baderna, simplesmente colocar baderna e tentar, pela produção do caos, da bagunça, alguma coisa, né? Que no caso seria em prol do Botafogo. E por que eu uso o Botafogo? Porque hoje o Botafogo, ele é a figura do John Textor, é a SAF, né? Então você tem a personalização do Botafogo no John Textor. E aí é uma coisa que o torcedor botafoguense talvez tenha que se preocupar, é que isso faz com que se crie uma antipatia pelo próprio Botafogo, né? Quem acompanha o podcast sabe que eu não tenho nenhuma empatia assim, pelo Botafogo, né? Como tenho por alguns outros clubes, mas isso acaba criando uma antipatia, como se o Botafogo quiser, clube Botafogo e a história Botafogo aí está sendo colocada em xeque, quisesse melar o campeonato, tanto do ano passado como esse, ficar arrumando problema, querendo arrumar título por fax, né, esse tipo de coisa que alguns clubes no Brasil conseguem pela bagunça que é a CBF, mas isso é um outro assunto. Enfim, eu acho que a forma como isso está sendo feito é totalmente errada, você não tem
análises críticas nos programas esportivos, seja os de TV aberta ou de TV fechada, né? E vai sendo tocado, né? E, claro, eu particularmente acredito que isso não vai dar em nada, né? Do ponto de vista de efetividade. Só que isso cria bastidor dentro do futebol, né? Você acaba pressionando a arbitragem, né? O Klaus vai lá depor, você acaba criando uma série de mecanismos ali de pressão e que uma hora vai acabar beneficiando o Botafogo em algum jogo específico, né? Então, é preocupante o modo como isso está sendo feito e, principalmente, isso é uma outra coisa que me incomoda também, como a figura do John Textor ela é representada, né, na grande mídia. O John Textor é um fanfarrão, né? O cara é milionário, tá nem aí, né? Ele é dono lá do Crystal Palace, do Lyon, que são clubes também que não são exemplos de sucesso da SAF, né? E a forma como a mídia retrata o John Textor, ela é patética, assim, sabe? Coloca ele como um tiozão, né? Como um bonachão, e se tira toda a seriedade do que ele representa e do que ele faz no futebol brasileiro, né? E essa é algo que a gente tem que repensar também, a forma como ocorrem essas personalizações, né? E é veiculado isso. Eu acho que é isso. Sobre esse assunto, acho que, de momento, é o que eu tenho a compartilhar. Eu peço que quem estiver acompanhando a live também comente ali no chat, a gente coloca na tela, né, os comentários, as críticas, enfim. E eu vou passar para o Michel, que o Michel chegou, comeu e não falou nada, né? Então, passo para ele. Acho que o único ponto que eu discordaria ali da fala do Luiz seria o fato do times que querem título por fax. Porque, como eu já disse também em outros episódios, eu entendo que ele não estava sendo necessariamente títulos que o Botafogo, o Atlético Mineiro ou o Palmeiras pleiteiam títulos por fax, né? Na verdade, é o reconhecimento dos títulos conquistados em campo no contexto atual e tudo mais. É uma outra conjuntura, e aí eu vou concordar com ele, né? Que é um revisionismo, muitas das vezes, completamente equivocado, né? Sem pé nem cabeça. Isso não significa que sejam títulos inexpressivos ou títulos irrelevantes, muito pelo contrário, são títulos totalmente com a sua importância histórica, com todo o contexto, né? Tudo aquilo que envolve essas conquistas, esses títulos, eu acho que são legítimos e são válidos. O único problema está em querer equipará-los a títulos da atualidade, como se assim o fosse, porque não é, né? E isso a gente precisa ter bem claro. Tirando esse ponto, o John Textor é um fanfarrão mesmo. Poucas. É fanfarrão. E por que ele é tratado a pão de ló aí pela grande imprensa? Só pelo fato dele ser bilionário. Em inglês, ainda por cima. Sei lá, americano. Único exclusivamente por ser gringo, por assim dizer. Se não, seria só mais um. Ele repete as mesmas características de vários outros dirigentes históricos aí do futebol brasileiro, né? Como, sei lá, Eurico Miranda, Juvenal Juvencio, o próprio Vicente Mateus, enfim, inúmeros, com pataquadas uma atrás da outra, com esse ar de querer jogar para a torcida e tanto faz o que está acontecendo ali em campo, se aquilo que ele está dizendo realmente tem algum fundamento ou não, né? Em algum momento eu ouvi vocês falando da CPI lá, não há provas nenhuma. O Cajuru fala assim, olha, eu vi vários indícios, me senti convencido pelos indícios, mas isso não é prova, né? Indício não é prova. Então é só para se manter em evidência, porque ou para disfarçar o fracasso retumbante que foi a campanha na reta final, né, do Botafogo da temporada passada, com o título na mão e você perdeu o título, né? Isso nunca antes tinha ocorrido, pelo menos não dessa forma, né? A gente já teve outros clubes que perderam, outros times que perderam o título brasileiro com ele relativamente nas mãos, mas como estava do Botafogo, não, né? Estava entregue. E a forma como foi,
com 2 viradas, uma pro Palmeiras, uma pro Grêmio, pelo menos placado, diga-se de passagem, vários jogos, teve um jogo contra o Santos lutando para não cair, o Botafogo ganhando o jogo de 1-0, no último minuto, na última bola do jogo tomou empate, o próprio jogo contra o Coritiba, ali foi a pá de cal, né? Então, assim, foram vários fracassos dentro de campo, fizeram com que o Botafogo perdesse o título, né? Não tem a ver com manipulação de resultado, e olha que muito bom seria se fosse, porque ainda se fosse para tirar o título do Palmeiras, o que não vai ser o caso, que não vai acontecer, o título tá lá, a taça tá lá no Memorial do Palmeiras, e é isso é um motivo a mais para odiar o Botafogo, né? Muito embora eu não odeie o Botafogo. Acho que, assim, no que eu vou participar agora, assim, porque no momento que eu consegui ouvir, eu acho que eu diria isso daí, né? Essa questão do Textor, eu acho que ela traz aí um outro elemento também, né? Bem, o que faz o Textor ter tanta visibilidade, né? Que se vocês estão falando, o fato de ser gringo, sim, isso está em consonância com outras coisas que vem acontecendo no futebol brasileiro, né?